faz milagre, faz coisas grandes. Ele é o mesmo de ontem e hoje e será eternamente. E todos nós aqui sabemos que tudo aquilo que o Senhor Ele promete a nós, Ele cumpre. Aleluia. Porque a palavra do nosso Deus diz que Deus, Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Então tudo aquilo que Deus promete para nós, Ele cumpre. Mas certo é que nós precisamos também fazer a nossa parte. Nós também precisamos, aleluia, tomar uma iniciativa. Deus promete algo para nós, sim, mas nós também precisamos fazer a nossa parte. A palavra do Senhor, Tiago capítulo 4, versículo 8 diz: se chegai a Deus, que Ele se chega a nós. Então, se nós precisamos de algo da parte do Senhor, nós precisamos também se chegar a Deus. E quando eu olho aqui na palavra do nosso Deus, Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 1, aqui Jesus, Ele ensina uma parábola dizendo, aleluia, o dever de sempre orar e nunca desfalecer. Jesus, Ele conta uma parábola aqui, no capítulo 18, a partir do versículo 2, Jesus conta essa parábola dizendo que em uma cidade havia um juiz. Este juiz, diz a Bíblia, que ele não temia a Deus e também não respeitava homem algum. Um juiz que não temia Deus e não respeitava homem algum. Mas certo é que ele era um juiz. E diz a Bíblia que nessa mesma cidade também morava uma viúva. E diz a Bíblia que esta viúva, ela tinha uma causa para ser resolvida. E diz a Bíblia que esta viúva, então, ela leva a sua causa até a este juiz. Juiz que não temia Deus e não respeitava homem algum. Esta viúva vai até esse juiz e passa, digamos assim, a procuração para esse juiz. Esse juiz, ele pega aquela causa daquela viúva e monta o processo. E diz a Bíblia que esse juiz, ele não dava andamento no processo daquela viúva. Entendemos que o juiz pega a causa, monta o processo e engaveta ali na gaveta. E não dá um parecer, uma resposta para essa viúva. Mas diz a palavra do nosso Deus que essa viúva, ela ia ter como juiz. Ela ia, diz ali, importunar aquele juiz. Diante desse texto, eu penso comigo que o juiz monta o processo, engaveta e não dá o parecer daquela viúva. E passa algum tempo, aquela viúva não tem notícia como estava acontecendo o seu processo. Ela vai até o juiz, chega lá,
conversa com o juiz, ela pergunta para aquele juiz como é que está o andamento daquele processo. Quem sabe aquele juiz diz para a viúva: está em andamento. Aquela viúva volta para casa, passa vários tempos e o juiz não dá resposta nenhuma para aquela viúva. E aquela viúva continua insistindo com o juiz. E diz a Bíblia que chega um momento determinado, dia, digamos assim, aquele juiz resolve de tomar aquela decisão. Diz a Bíblia que o juiz diz: ainda que eu não temo a Deus e não respeito homem algum, eu vou resolver a causa desta viúva, para que ela não venha me importunar mais. E diz a Bíblia que então aquele juiz resolve aquela causa para aquela viúva, e aquela viúva ganha aquela questão. Diante desta palavra aqui, nós vemos que Deus, aleluia, Ele é o juiz dos juízes, o advogado dos advogados. E tudo o que o Senhor prometeu para nós, como eu falei no início, Ele cumpre. Mas nós também precisamos fazer a nossa parte. Aleluia. Precisamos nós fazer a nossa parte para que nós, aleluia, possamos receber as bênçãos do Senhor, aquilo que o Senhor prometeu para mim. Deus prometeu algo para mim. Amém? Eu tenho que continuar orando, perseverando na oração, buscando ao Senhor, para que eu logo venha receber a minha bênção. Aleluia. Se eu ficar, aleluia, só esperando no nosso Deus, Ele faz sim, Ele faz, mas Ele nos prova, não é verdade? Ele nos prova nós. Se nós continuar buscando o Senhor, aleluia, e obedecendo a palavra do nosso Deus, Ele vai nos dar aquilo que nós precisamos. Glória seja dada ao nome de Jesus. Agora, os irmãos, imagina se essa viúva, ela ficasse esperando a boa vontade daquele juiz. Poderia ela não ter ganhado a sua causa, mas ela ia lá, quem sabe todo mês, quem sabe ligava para o juiz não respondia a ligação dela. Não sei se naquela época existia telefone, não sei, mas fazendo uma comparação, quem sabe aquela viúva ligava para o juiz não dava resposta, não atendia o seu telefonema, então ela ia pessoalmente falar com aquele juiz. E o juiz toma a causa, dá a bênção para esta mulher. É coisa maravilhosa que Deus faz. E descorrendo a Bíblia, no mesmo texto da Bíblia Sagrada, aleluia, no versículo de número 18 do mesmo texto, nós vemos aqui a palavra do nosso Deus, de um jovem, um mancebo muito rico, bem sucedido, que era este jovem. E diz a Bíblia que ele foi ter com Jesus, fazendo alguma pergunta para Jesus, dizendo para Jesus, o jovem rico, ele chegou até Jesus e disse para Jesus: bom mestre, que hei de eu herdar a vida eterna? Aquele jovem diz para Jesus: mestre, o que é que eu faço para eu ser salvo? Jesus diz para aquele jovem: por que me chama bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Sabe os mandamentos?
Aquele jovem pergunta para Jesus qual é o mandamento. Jesus diz para aquele jovem: não matar, não roubar, não adulterar, não tirar falsos testemunhos, honra o teu pai e a tua mãe, e amará o teu próximo como a ti mesmo. Aquele jovem diz para Jesus: todas essas coisas eu tenho observado desde a minha mocidade. Quando o jovem diz para Jesus: todas essas coisas eu tenho observado desde a minha mocidade, Jesus diz para aquele jovem: ainda te falta uma coisa. Ele diz para Jesus: o qual é? Que coisa está faltando? Jesus diz para aquele jovem: você vende tudo o que você tem e reparta com os pobres, e você terá um tesouro no céu. Vem e segue-me. Quando Jesus disse para aquele jovem para ele vender tudo que ele tinha e repartir com os pobres, que ele teria um tesouro no céu, e era para ele seguir a Jesus, nós vemos diante da palavra do nosso Deus que este jovem ele ficou muito triste com essa palavra que Jesus disse para vender tudo. Ele ficou triste. Por quê? Porque ele estava com seu coração voltado nas coisas desta terra. Mas o que me chama a atenção desta palavra, quando Jesus disse para o jovem: ainda te falta uma coisa. Ainda te falta uma coisa. Meu irmão e minha irmã que aqui está nesta noite, quem sabe você que aqui está, você conhece e sabe, aleluia, todos os mandamentos do nosso Deus, mas ainda, quem sabe, te falta uma coisa, para que eu e você venha receber, aleluia, algo da parte do Senhor. Aleluia. Quem sabe ainda te falta uma coisa. Mas o que está faltando? Quem sabe está faltando, aleluia, você orar mais. Quem sabe está faltando eu orar mais. Quem sabe está faltando, aleluia, eu obedecer a palavra do nosso Deus. Ainda te falta uma coisa. Quem sabe, aleluia, está faltando eu pedir para Deus, para que o Senhor Jesus Cristo, aleluia, me unja a minha boca, para que da minha boca, aleluia, venha sair palavras de vida eterna, que da minha boca não venha sair palavra de maldição, que da minha boca não venha, aleluia, dizer: ai, eu não gosto daquela irmã, ai, eu não gosto daquela irmã. Irmão, quero dizer para você, se você quer ir morar no céu, você precisa gostar do teu irmão e da tua irmã. Quem sabe está faltando você pedir para Deus: Deus, eu preciso, aleluia, que o Senhor me liberte, aleluia, dessas palavras negativas que eu estou dizendo. Mas eu quero dizer que Jesus está aqui nesta noite, aleluia, para nós purificar, para nós libertar, aleluia. Nós estamos numa campanha de cura e de libertação. Deus, Deus maravilhoso. Quem sabe nesses dias que está passando, aleluia, você começa, aleluia, a desejar mal para o próximo, aleluia. Eu quero dizer que Jesus é aquele que sabe o meu sentar, o meu levantar. Ele sabe tudo que sai da minha boca para fora, aleluia, porque a palavra do nosso Deus
ainda antes que haja uma palavra na minha boca, Ele o sabe. Quando Jesus disse para esse jovem, ainda te falta uma coisa. Qual é, Jesus? Vende tudo que você tem e reparta com os pobres, e você terá um tesouro no céu, e vem e segue. Ele não obedeceu a palavra do Senhor. E quantos estão na igreja, aleluia, e não obedecem a palavra do Senhor? Quantos que estão na igreja e não obedecem ao mandamento do Senhor? Mas uma coisa, aleluia, eu quero vos dizer, que um dia eu e você vamos prestar conta diante do nosso Deus. Deus está pronto para nós dar aquilo que nós precisamos. Aleluia! E daí nós vemos no texto da palavra do nosso Deus que Jesus, juntamente com seus discípulos e a multidão, Jesus, perto de Jericó, andando juntamente com os discípulos e a multidão, e diz a Bíblia que no caminho de Jericó estava o cego assentado na beira do caminho, mendigando. E Jesus ia passando com a multidão. O cego, ele não via, mas ele ouvia. Ele não via, mas ouvia. E você está ouvindo Deus falando nessa noite. Você não está vendo Deus, mas está ouvindo Deus falando. O cego não via, mas ele ouvia. E ele escuta o movimento. E quando eu olho esse texto, eu imagino, quem sabe, Jesus juntamente com a multidão no caminho de Jericó. Quem sabe eles estavam louvando a Deus com o hino da harpa cristã, o hino 15, que é bastante conhecido. Oh, como cego andei e perdido vaguei, longe, longe do Deus Salvador. E do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Aleluia! Quem sabe, aleluia, eles estavam cantando esse hino, e o cego estava lá, aleluia, na beira do caminho. Ele ouviu o hino. Quem sabe, a Bíblia não diz só conjecturando. Ele escuta e pergunta: o que é que está acontecendo? Não é verdade? Aí fala para você: é Jesus, o Nazareno, que está passando. Ele começa a afirmar: entendo eu, irmão Ivo, pastor Ivo, que o cego, aleluia, ele não via, mas ele ouviu. Quem sabe ele ouviu falar de Jesus, os milagres que Jesus tinha feito e continua fazendo. Quem sabe o cego ouviu alguém falar isso: olha, Jesus curou aquela mulher, sofreu 12 anos, um fluxo de sangue, Jesus curou ela. Quem sabe o cego também ouviu que Jesus levantou o paralítico que estava lá no tanque de Betesda, 38 anos, ele era paralítico. Quem sabe o cego ouviu falar desse
esse milagre. O cego clama, é Jesus que curou a mulher da fruta sangue. Então é Jesus que levantou lá o paralítico. Ele começa a clamar, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Aleluia. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Aí diz a Bíblia que não sei se é mas diz que ele foi repreendido. Ele foi repreendido. Cale, não incomode o mestre. Não incomode o mestre. Mas ele clamava mais alto. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Quem sabe o inimigo tem buzinado na tua mente, dizendo para você, olha, está tudo perdido, para você não tem jeito. Eu recebo uma palavra da parte do Senhor, dizendo, é mentira do diabo. É mentira do diabo aquilo que o Senhor prometeu para você. Queira ou não queira, o Satanás vai ser realizado na tua vida, mas precisa, aleluia, você perseverar na oração e obediente à palavra do nosso Deus. Quando nós perseveramos na oração e obedecemos a palavra do nosso Deus, aleluia, algo sobrenatural na nossa vida acontece. Aleluia. Tentaram repreender o cego, mas ele começou a clamar mais ainda, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. O cego, aleluia, começou, aleluia, chamar Jesus. Jesus. Diz a Bíblia que Jesus então ele para. Jesus para e mandou, traz ele aqui, levar ao cego. Aí Jesus diz para ele, o que você quer que eu te faça? O que você quer que eu te faça? Aleluia. O cego disse assim, Senhor, eu quero ver, eu quero ter visão. Jesus recupera a tua visão, a tua fé te salvou.